Capítulo 4. Ao pé da colina, a fábrica de cerveja soltava uma fumaça em direção ao céu, dia e noite. Eu observava a brancura se espalhar enquanto arrancava as ervas daninhas, e aquela imagem contaminava minha alegria com uma pontada de desespero. O mês de novembro em São Francisco era ameno e a McKinley Square ficava tranquila. Meu jardim, exceto por uma papoula arbórea sensível, sobreviveu ao replantio e pela primeira vez em 24 horas imaginei que poderia ser feliz com uma vida anônima, escondida em meio à segurança das árvores. Trabalhei o tempo todo de ouvidos atentos, preparada para correr se escutasse passos, mas ninguém se afastou do gramado bem cuidado. Ninguém bisbilhotou o matagal onde eu estava agachada. Até mesmo o parquinho ficava vazio, exceto por uns 15 minutos antes das aulas, quando crianças muito bem monitoradas vinham brincar no balanço, antes de continuarem a descer a colina. No terceiro dia, eu já conseguia identificar as vozes das crianças. Sabia quem sempre escutava a mãe, Gina. Quem era a favorita da professora, Chloe. E quem preferiria ser enterrada viva na caixa de areia a aturar mais um dia de aula, a pequena Greta. Se meus ásteres já tivessem florescido, eu teria deixado um balde cheio deles na caixa de areia para ela. Tamanha a desolação de sua voz ao implorar para que a mãe a deixasse ficar ali. As famílias não conseguiam me ver, assim como eu não as via. Mas com o passar dos dias, comecei a esperar ansiosamente suas visitas. Passava o início das manhãs imaginando com qual daquelas crianças eu teria sido mais parecida se houvesse tido mãe para me levar à escola todos os dias. Imaginava-me obediente em vez de rebelde, sorridente em vez de emburrada. Perguntava-me se ainda amaria as flores, se ainda teria vontade de ficar sozinha. Essas questões sem respostas giravam em minha cabeça como a água nas raízes dos meus gerânios silvestres, que eu regava generosa e frequentemente. Quando a fome apertava a ponto de me distrair, eu pegava um ônibus e seguia para o Marina District, para a Fillmore Street ou para o bairro de Pacific Heights. Ali, fazia um tour pelos restaurantes chiques, em cujos balcões de mármore eu me demorava, beliscando uma azeitona, uma fatia de bacon canadense ou uma lasca de queijo Havert. Fazia as perguntas que Elizabeth teria feito. Quais azeites de oliva não eram filtrados? Quão frescos estavam o atum, o salmão e o linguado? Se as primeiras laranjas da estação estavam doces, eu aceitava as porções extras de tira-gosto, fingindo estar indecisa. Então, quando o garçom se virava para atender outro cliente, eu ia embora. Depois, com minha fome mal saciada, eu andava pelas colinas procurando plantas que pudesse adicionar ao meu jardim em expansão. Vasculhava tanto jardins particulares quanto parques públicos, esgueirando-me por baixo de dosséis de glórias da manhã e flores da paixão. Nas raras vezes em que deparava com uma planta que não conseguia identificar, arrancava um ramo e o carregava depressa até um restaurante cheio, onde esperava algum cliente ir embora para me sentar à sua mesa. Diante dos pratos de lasanha ou risoto deixados pela metade, colocava a pobre planta em um copo d'água gelada, com a haste verde enfraquecida pendendo contra a borda.
Enquanto comia os restos, cheios de molho, folheava meu guia de flores, analisando as partes da planta e respondendo metodicamente às questões. Pétalas numerosas ou não aparentes? Folhas em forma de espada, de coração ou brotando uma das outras? A amostra tem seiva leitosa abundante, com o ovário pendendo para um dos lados da flor, ou sem seiva leitosa com ovário ereto. Após deduzir a família da planta e memorizar seus nomes, comum e científico, eu guardava a flor entre as páginas e olhava à minha volta em busca de outro prato deixado pela metade. Na terceira noite não consegui dormir. Meu estômago vazio roncava, e pela primeira vez minhas flores não me serviram de consolo. Em vez disso, suas silhuetas na escuridão me lembravam do tempo que eu tivera para procurar um emprego, para começar uma nova vida. Apertei o cobertor contra a minha cabeça e fechei os olhos, cochilando e acordando em seguida, recusando-me a pensar sobre o que faria quando os dias seguintes chegassem. No meio da noite acordei sobressaltada, sentindo um cheiro forte de tequila. Meus olhos se abriram bruscamente. Uma urze que eu havia transplantado de um beco transversal à Divisadero Street estendia suas folhas pontudas sobre minha cabeça. Por entre os tenros botões em forma de sino, vi a silhueta de um homem se inclinar e arrancar um caule do meu Elenium. Ao fazer isso, virou sua garrafa de tequila, derramando a bebida sobre o arbusto que me escondia. Uma garota atrás dele estendeu a mão para pegar a garrafa. Ela se sentou no chão de costas para mim e ergueu a cabeça para o céu. O homem estendeu a flor e, sob a luz do luar, percebi que era jovem demais para beber e até para estar na rua à noite. Ele passou as pétalas pela cabeça e pela lateral do rosto da garota. Uma margarida para o meu amor, disse. Estava bêbado. Isso é um girassol, seu idiota, respondeu ela rindo. Seu rabo de cavalo, amarrado com um laço, que combinava com sua blusa e com sua saia plissada, balançou de um lado para o outro. Ela pegou a flor e a cheirou. O pequeno botão cor de laranja estava sem a metade das pétalas. Ela arrancou as poucas que restavam até o centro se curvar sob o próprio peso, abandonado no ar noturno, e então o atirou em direção ao mato. O menino se sentou perto dela, cheirava a suor, disfarçado por perfume barato. Ela jogou a garrafa vazia nos arbustos e se virou para ele. No mesmo instante, o garoto começou a devorar o rosto dela com um beijo barulhento, enfiando as mãos em sua blusa. Ele a forçou a abrir a boca e pensei que ela fosse engasgar, mas, em vez disso, fingiu gemer e agarrou o cabelo oleoso dele. Senti meu estômago embrulhar. Uma fatia de salame subiu até minha garganta. Tapei a boca com uma das mãos e os olhos com a outra, mas continuava a ouvi-los. Os ruídos dos dois se beijando eram molhados e grosseiros e chegavam até onde eu estava com tanta precisão que pareciam dedos vorazes apertando meus lábios, meu pescoço e meus seios. Eu me enrosquei em posição fetal, com a cama de folhas estalando sob meu corpo. O casal continuou. Na manhã seguinte, enquanto eu estava parada no ponto de ônibus, observei uma mulher alta, segurando um vaso cheio de tulipas brancas. Pegar uma chave e abrir a porta da floricultura do bairro. Ela acendeu as luzes e a palavra Bloom, escrita com gravetos, surgiu iluminada por trás na vitrine ampla. Atravessei a rua e me aproximei dela. Estão fora de estação, falei, inclinando a cabeça para as tulipas. A mulher ergueu as sobrancelhas. Noivas. Ela largou o vaso e me encarou como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Pensei nos namorados enroscados debaixo de minha urze. Eles tinham dormido mais perto de mim do que eu imaginara,
e ao acordar pisei no ombro do rapaz antes de conseguir localizá-los no meio das plantas. Nenhum dos dois se mexeu. Os lábios da garota estavam sobre o pescoço dele como se ela tivesse desmaiado no meio de um beijo. O queixo dele estava apontado para cima, a cabeça recostada em ramos de helênium, como se ele estivesse gostando daquela sensação. Num piscar de olhos, minha ilusão de segurança e solidão havia desaparecido. "Em que posso ajudá-la?" perguntou a mulher. Ela corria os dedos com impaciência por seus cabelos grisalhos e repicados. Só então percebi que tinha me esquecido de passar gel no cabelo e torci para que não houvesse folhas presas nele. Balancei a cabeça constrangida antes de falar. "Precisa de uma ajudante?" Ela me voltou dos pés à cabeça. "Você tem experiência?" Correndo o dedão do pé por uma linha funda no chão de cimento, refleti sobre minha experiência. Potes de geleia cheios de cardo e espigas de babosa presas com fita adesiva não contavam muito no mundo dos arranjos florais. Eu poderia citar um monte de nomes científicos e desfiar as histórias das famílias botânicas, mas duvidei que isso fosse impressioná-la. Balancei a cabeça. "Não." "Então não." Ela me encarou novamente e seu olhar era tão firme quanto o de Elizabeth costumava ser. Senti um nó na garganta e agarrei o cobertor marrom que usava como saiote, com medo de que ele se soltasse e caísse aos meus pés. "Posso lhe dar $5 para descarregar minha caminhonete", ofereceu ela. Mordi o lábio e assenti. "Devem ser as folhas do meu cabelo", pensei.